Êxodo 26, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Em Mateus 22, a partir do verso 37, o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei. Espera aí, deixa eu ver se a gente acerta aqui. Pode ser? Algum detalhe técnico. Então, o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei dizendo o seguinte: a lei resume-se em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como é que se ama a Deus acima de todas as coisas? E como é que se ama o próximo, como a mim mesmo? Para responder a essa pergunta sobre como devemos amar a Deus e sobre como devemos amar o nosso próximo, o Senhor Deus instruiu o seu servo Moisés, o seu mediador profético, nos versos que lemos, mas não apenas nesses versos que lemos. Na verdade, aqui nós temos apenas uma pequena parte da seção que vai do verso 22 até o capítulo 23, que é chamada de o Livro da Aliança. Inclusive, eu não recomendo vocês olharem esse título que tem aí na sua Bíblia. Aqui tem leis acerca do altar. Não. Nós temos aqui a introdução do Livro da Aliança, das leis da aliança. E as leis da aliança, elas foram dadas exatamente para responder esse como. Como eu amo a Deus acima de todas as coisas e como eu amo o meu próximo, como a mim mesmo. Então hoje eu vou iniciar essa grande sessão acerca da lei da aliança, falando sobre adorando a Deus através das leis da aliança. Domingo que vem eu tratarei sobre escravidão, sobre leis contra a violência e pena de morte. E então seguiremos tratando sobre vários outros temas que estão dentro desse conjunto de leis que tratam sobre a aliança, sobre o como amar a Deus e como amar o nosso próximo como a mim mesmo. É importante também que eu diga aos irmãos que existem coisas na lei que elas permanecem na nova aliança. E existem algumas coisas que não permanecem na aliança. O nome disso chama-se continuidade e descontinuidade. É importante lembrarmos disso, porque quando tratarmos, por exemplo, da lei para os escravos, ou da lei sobre a escravidão, nós não temos escravidão. Então, o que é que continua para nós como povo de Deus? Então, os princípios, as orientações, o cuidado humanitário. E o que não continua para nós, o que foi descontinuado. Então nós veremos isso domingo que vem. Então existem coisas que continuam, outras que não continuam para a nova aliança. E isso faz parte desse projeto de Deus de se relacionar com o seu povo em administrações diferentes da aliança. Lembrando que na primeira aliança, ou na primeira administração, o Antigo Testamento, o Messias é prometido, mas não vindo.
mas na segunda administração, o Novo Testamento, o Messias vem e cumpre então a sua promessa de salvação. Dito isso então, vamos observar o texto na perspectiva do tema, adorando o Senhor através das leis da aliança. Os irmãos devem lembrar que momentos antes o povo disse a Moisés: não fale Deus conosco, fala-nos tu, porque senão morreremos. E então Moisés anuiu aquela proposta, de fato o povo reconheceu como mediador, ele sobe ao monte, aqui ele está no monte, ele subiu até a nuvem escura e ele está ouvindo Deus falar para depois entregar então a palavra ao povo. E no alto do monte Deus então disse a ele, não é? Assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. O Senhor começa as leis da aliança e sobre como amá-lo acima de todas as coisas, repetindo uma outra lei que ele deu há poucos instantes, que foi o segundo mandamento: não ter deuses, não ter ídolos, não adorá-lo como os pagãos adoram. O segundo mandamento. Mas notem que o Senhor repete o segundo mandamento de uma outra forma, e isso mostra o perigo da idolatria. Então o Senhor começa instruindo o seu povo sobre como amá-lo, lembrando-lhes que como pessoas pecadoras, nós somos tendenciosos a criar ídolos e somos tendenciosos à idolatria. É importante darmos atenção a esse tema da idolatria, porque Deus dispensou atenção sobre a idolatria, sobre o tema da idolatria. Deus adverte o seu povo acerca dos perigos da idolatria. Deus adverte o seu povo sobre os modos como alguém pode de fato cair no pecado da idolatria. E então o Senhor disse: não faça deuses de prata para colocar junto de mim, na minha igreja, nem faça deuses de ouro para vós outros. O Senhor está dizendo que por conta da nossa tendência pecaminosa à idolatria, nós podemos colocar alguém ou alguma coisa num local, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que pertence somente a Ele. Ou que nós podemos trazer um ídolo para habitar o nosso coração concomitante ou conjuntamente com Deus. Então o Senhor está advertindo sobre a idolatria e está ensinando sobre as formas de se idolatrar. Ou substitui Deus por outro Deus, ou traz um ídolo para conviver com o Senhor no nosso coração concomitantemente. Os crentes são instruídos a se desviarem do perigo da idolatria. Os crentes são chamados a se afastarem desse grande pecado que é o pecado da idolatria. E a razão é simples. Nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós aborreceremos um para nos dedicar ao outro, ou nós adoraremos um e desprezaremos o outro. Portanto, a grande questão para amar a Deus acima de todas as coisas é exatamente o lugar que Deus ocupa na nossa vida e no nosso coração. A grande questão é se de fato Deus é central em nossa vida, ou se ao lado dele tem algum outro Deus ocupando o lugar central em nosso coração. Por isso o Senhor disse: não façam ídolos, nem de ouro e nem de prata. Mas ele já havia advertido no segundo mandamento para não fazer nenhum tipo de imagem, seja do alto ou da terra, do mar ou dos ares.
A idolatria, de fato, é algo que constantemente nos assedia e que nós precisamos dar a devida atenção a ela. Talvez você se pergunte: como é que eu posso saber que eu tenho ídolos no coração? É uma boa pergunta, porque nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas, e o texto nos diz que eu nem posso colocar alguém para ocupar o lugar de Deus, nem posso trazer alguém para viver conjuntamente com o Senhor Deus, não divide a sua glória com ninguém. Então, como é que eu posso examinar para verificar se eu tenho ídolos no coração? E lembrem-se, o nosso culto prestado ao Senhor, fisicamente, como estamos fazendo agora, ele primeiramente é prestado internamente, na alma, no coração. Então, do mesmo jeito que eu sou idólatra internamente, no coração, eu também o serei fisicamente, externamente, com outras pessoas em algum local. Como é que eu, de fato, verifico se há ídolos no coração? Você pode procurar sondar o seu coração para ver se tem alguém ou tomando o lugar de Deus ou vivendo concomitante com Deus na sua vida e, consequentemente, na sua adoração, fazendo perguntas simples, como, por exemplo: o que eu estou esperando de alguém, de alguma coisa? O que eu estou esperando desse local, daquela pessoa? Isso nos ajuda a verificar aonde está a nossa esperança. Quando alguém entra na faculdade, por exemplo, ou sai da faculdade, ou passa num concurso, ou monta um emprego, ou casa, ele nutre expectativas. O que é que ele está esperando com isso? A depender da sua expectativa, ele pode então discernir se aquilo que ele alcançou é um ídolo ou é apenas um instrumento para o benefício dele e para a glória do Senhor. O que eu estou esperando com isso? Com quem eu conto quando eu estou aflito? Quando você está aflito, com quem é que você conta? A quem você recorre? A quem você busca? Na escola dominical nós tratamos sobre a embriaguez, sobre o vício do alcoolismo. É interessante que todas as pessoas viciadas encontram nos seus vícios o seu socorro, o seu confortador, o seu amparador. Uns estão viciados em comer, outros em beber, uns em pornografia, outros em outras coisas, mas todos eles têm algo em comum: um ídolo a quem eles recorrem quando eles estão aflitos e afligidos. Com quem você conta quando você está aflito? E não é pecado contar com o esposo, com a esposa, com os filhos, um vizinho, os irmãos da igreja, o pastor. Não. A pergunta é: com quem você conta? De quem você espera o conforto? De quem você espera o seu alívio? De quem? Não os instrumentos. Deus usa pessoas para nos auxiliar. Mas, de fato, quem é que traz sossego à sua alma? Então, com quem você conta, não é? O que é que dá significado à sua vida? Se alguém lhe perguntar qual é o sentido da sua vida, o que você vai responder? Qual é o significado da sua vida? Qual é a sua resposta? O sentido da nossa vida está atrelado a quem nós amamos e adoramos. Então, se o sentido da sua existência não é o Senhor, então você já tem aí um grande indício de que há alguém, alguma coisa, ocupando a centralidade do seu coração, a centralidade da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Não é? Aonde é que você consegue realização pessoal? Em quem você consegue se realizar pessoalmente? Não é? Quem é que traz sentido de dignidade a você, de forma pessoal, particular? Você vai perceber respondendo essas perguntas.
se são ídolos ou se é o Senhor, não é? De quem você espera que te faça bem? Quem é aquela pessoa que você nutre grande certeza de que sempre te fará o bem? Quem é essa pessoa? Não é? Essa pergunta ela é muito importante porque ela desvenda as falsas expectativas e a crença que os homens têm de se entregarem livremente aos outros, ignorando que eles são falíveis, pecadores, que trarão e que produzirão decepções, não é? Já que só há uma pessoa que não pode decepcionar, que é o Senhor. Mas de quem você espera, de fato, que te faça o bem, não é? Quando você precisa, então, de auxílio, de conforto, de socorro, não é? Em meio a uma necessidade, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Qual é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Veja, estas respostas a essas perguntas, elas nos ajudarão a ter uma radiografia do nosso coração. E assim como um raio-x consegue identificar ossos quebrados ou até mesmo trincados, essas perguntas também nos ajudarão a verificar as fissuras no nosso coração. Quem ocupa a centralidade do nosso coração? A quem nós amamos verdadeiramente? De quem esperamos? Com quem contamos? Por isso o Senhor disse, não façam deuses para vocês. E notem que o Senhor colocou um qualitativo nessa ênfase sobre a idolatria, quando ele disse a Moisés para falar ao povo. Deus disse a Moisés, lembra ao povo que dos céus eu vos falei, ou seja, alguém viu alguma forma em mim? Eu vos falei do céu, alguém viu alguma forma em mim? Então isso é um qualitativo para ensinar ao povo que por conta da queda nós somos tendenciosos à idolatria, a construir deuses no nosso coração, e certamente a eles nós iremos tanto servir como adorar. Por isso que Jesus disse, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Fazendo uma aplicação dessa verdade à nossa vida hoje, não é? Nenhum de nós aqui tem um ídolo de ouro ou de prata, uma estatuazinha. Mas podemos ter ouro e prata que podem ser ídolos no nosso coração. Hoje em dia nós temos uma coisa que tem sido chamada de idolatria virtual, que é exatamente a ausência de um ídolozinho, de uma estátua de algo, mas sim uma idolatria verdadeira, a quem nós tributamos culto, a quem servimos, a quem amamos. E isso pode ser o nosso dinheiro, pode ser a nossa beleza, existe o culto ao corpo nos nossos dias, não é? Isso pode ser também o nosso trabalho, o nosso status. Nós podemos idolatrar pessoas que devem ser amadas como marido, como esposa, como filhos, como pais, amigos. De certo é que nós somos tendenciosos a criar ídolos no nosso coração. Quando você considera perder 2 pontos, aí você completa o resto da frase. Como é que você concebe a sua vida depois disso? O que será de mim se eu perder? Aí bota lá uns pontinhos e você completa. Como eu continuarei vivendo? O que será de mim depois disso? Isso nos dá uma boa indicação de para onde o nosso coração está indo nessa questão da idolatria. Lembre-se, nós somos afeitos aos ídolos por conta da queda. E por isso o Senhor bondosamente nos adverte sobre isso. Então vigie o seu coração.
Faça como o salmista, imponha vigias ao seu coração, guardas à porta do teu coração, para que você não seja visitado por deuses falsos e mentirosos que escravizarão você a alguma coisa. Mas, em segundo lugar, ainda aplicando a nós, agora no culto presencial, existe uma idolatria que tem sido praticada por nós, porém despercebida muitas vezes, que é exatamente os ídolos das distrações ou o ídolo da distração. Não há nada de errado, por exemplo, se nós sairmos de casa e deixarmos a comida pré-pronta. Mas tem tudo de errado quando o meu coração está ligado àquela comida pré-pronta, de forma que eu não consigo pensar em outra pessoa senão naquilo. Isso é uma idolatria, porque eu estou desprezando o Senhor para me dedicar àquela outra coisa. Nos nossos dias, os ídolos das distrações são cada vez mais fortes e cada vez exigem mais servidão de nossa parte. Nós temos um ídolo da distração que exige de nós rapidez no culto para o lazer posterior. Nós temos o ídolo da distração que tem sido muito cultuado nas igrejas nos nossos dias, que é aquele ídolo que exige de nós lembranças como que flashes na nossa memória. Então eu estou fazendo algo e estou lembrando de outras coisas, e isso envolve várias coisas, desde um filme que eu vi ontem, uma música que eu ouvi, até o afazer que é benéfico e estabelecido pela palavra, as obrigações do meu trabalho e assim por diante. De certo, meus irmãos, que a distração tem sido um grande culto prestado aos ídolos nos nossos cultos que deveriam ser prestados ao Senhor. Nós não conseguimos mais nos concentrar para bendizer o Senhor. E para isso, então, os homens, movidos não pelo Espírito, mas por sua compreensão caída, conjecturaram um remédio, ou na verdade não é remédio, porque não cura ninguém, mas um problema chamado dificuldade de concentração, transtorno de qualquer coisa. Não é nada disso. Corações consagrados a vários deuses não podem se manter unânimes no culto ao verdadeiro Deus. É só nos examinarmos. Trabalhos, ocupações, dinheiro, família, lazer, prazer, todos eles exercendo grande influência. Como é que você vai se concentrar para cultuar a Deus? Infelizmente, a desconcentração no culto não vem pelo barulho dos nossos filhos, mas vem pela nossa falta de preparar o nosso coração anteriormente no sábado para adorar o Senhor e da presença de coisas muito importantes, mais do que o Senhor, que estão exigindo atenção nesse momento. Por isso, o Senhor adverte ao povo: cuidado com a idolatria. Segunda vez, cuidado com a idolatria. Cuidado com ídolos de ouro, cuidado com ídolos de prata, cuidado com a idolatria. Cuidado. É algo que, de fato, requer grande atenção de nossa parte. Mas eu não sei se os irmãos observaram no texto, o Senhor disse para não fazer ídolos de prata, e depois, para colocar ao lado dele, nem fazer ídolos de ouro. Então parece que há uma distinção, uma graduação. Lógico que o ouro sempre foi um metal mais precioso. Então o Senhor está dizendo a Israel que possivelmente eles fariam ídolos de prata para estar ao lado dele,
mas possivelmente eles poderiam fazer algo de ouro de maior valor que sobrepujasse ele, tomasse o seu lugar. E quando nós trazemos esse princípio para nós, o que Deus está ensinando-nos é que nós também não podemos, além de não criar ídolos ou não ter ídolos no coração, Deus também está ensinando que nós não podemos adorá-lo como os pagãos adoram os seus ídolos. Nós não podemos colocar alguém no lugar dele em nosso coração e nós também não podemos trazer alguém para o lado dele no nosso coração e no nosso culto. Deus está proibindo que os crentes cultuem a ele. Semelhantemente, os pagãos cultuam os seus ídolos e os seus deuses. Então, o Senhor está fazendo uma proibição. E olha que coisa interessante. Isso nos ajuda, inclusive, a verificarmos a idolatria também no nosso coração, não é? Quantos de nós concebe um culto mais agradável do que o que nós prestamos até aqui? O que você já imaginou que poderia melhorar, deixar mais animado, mais alegre, mais agradável o culto até aqui? Beleza, pensou? Pensou. Agora me responda, qual é a base do seu pensamento? Há algum texto bíblico que exija o que você pensou? Ou há alguma vontade em você que exige o que você pensou? Os pagãos adoram segundo as inclinações e as suas imaginações. Os crentes não adoram segundo as imaginações e as suas inclinações, mas segundo as ordens e prescrições do Senhor. E isso nos leva, então, ao segundo ponto acerca de como amar a Deus, que é exatamente o que ele estabelece. Olhe comigo o verso 24 e o verso 25. Então o Senhor disse assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas. Dois tipos de oferta, né? Ovelhas, bois e etc. Você também sacrificará, ou você também construirá esse altar aonde eu estabelecer, aonde eu determinar que ali haja memória ao meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se você levantar um altar de pedras, então as pedras não podem ser lavradas. Não podem ser lavradas. Porque se você manusear a tua ferramenta sobre esse altar, você vai profaná-lo. A segunda forma de amar a Deus acima de todas as coisas é atender à sua vontade quanto à forma que Ele estabeleceu para o nosso culto a Ele e para a nossa vida, para o culto e para a vida. Deus exige que nós o adoremos de forma verdadeira. Observe que Ele pede ao seu povo que faça um altar de terra ou de pedras brutas, não lapidadas. Não lapidadas, pedras brutas, não lapidadas. Os altares dos cananeus e dos povos pagãos ao redor de Israel, naqueles tempos, eram altares construídos de pedras e todas elas eram trabalhadas, era uma obra monumental de um artesão. Era algo que trazia admiração pela beleza com que um homem conseguia esculpir um altar numa ou várias pedras. Mas o Senhor diz que não, Ele não quer assim. Ele quer um culto simples, que concentre todas as atenções nele e na obra das suas mãos, e não nas obras das mãos dos homens. Ele quer um altar de terra. Então vamos fazer um barro aqui, junta esse barro assim, deixa secar, é o altar. Mas não há beleza. Pois é, mas Deus não quer beleza para o altar de terra. O que Deus quer é simplicidade no seu culto. O que Deus quer é que nós o adoremos de forma simples, porque é de fato na simplicidade do culto que encontramos a beleza do sacrifício de Cristo, que verteu o seu sangue naquela cruz.
Observem que o Senhor está exatamente tratando sobre como nós de fato podemos amá-lo, e isso é aplicado na nossa vida também. Aquilo que é trazido ao culto também é aplicado na nossa vida. Como é que nós amamos a Deus no nosso dia a dia? Será que eu amo a Deus andando na rua orando, de olhos fechados, e aí eu passo no sinal orando? E isso é de fato uma demonstração de amar a Deus? Será que de fato é uma demonstração de amar a Deus no meu dia a dia, nos meus afazeres? É eu parar o meu trabalho para ler um versículo, ou eu interromper o meu trabalho, que a Bíblia ordena, 6 dias para trabalhar, para pregar o Evangelho para alguém, e assim, por exemplo, despertar a animosidade do meu patrão, ou atrasar o cumprimento dos meus deveres. É assim que se ama a Deus? Quando se concebe um coração consagrado a Deus, o que é que vem à nossa mente? Vem aquela pessoa, aquele missionário. Primeiro que quando se concebe uma pessoa consagrada a Deus, é alguém que quase não fala. Bom, nesse ponto até que seria bom, né? Que aí significa dominar a língua, né? Mas é aquela pessoa que fala manso, meio corcunda, né? De tão humilde que ele é, não é? Aquela pessoa que se abstém de coisas prazerosas que Deus concedeu e que são boas, né? Quase como João Batista, ele quer comer só mel e gafanhotos. Mas esse é o padrão que a Bíblia diz? Não é isso que a Escritura diz. O que a Bíblia diz é que um coração que de fato adora a Deus verdadeiramente, o adora de uma forma simples. Então o culto é simples e a vida é simples. Você vai varrer uma casa, você pode varrer para a glória de Deus, elevando o seu coração ao Senhor que te deu uma casa, mecanismos para varrer, reconhecendo que ali existe sujeira e aplicando isso ao seu coração. O seu coração também precisa ser varrido, é simples. Você vai descascar uma mandioca, por exemplo, é exatamente isso que acontece conosco. O Senhor vai tirando as escórias trazidas pela queda, para que aquilo que tem valor possa sobressair. Em outras palavras, a Bíblia chama isso de mortificação. Então é simples. Uma vida de santidade, um culto verdadeiro ao Senhor, é um culto simples. Os pagãos gostam de enfeitar. Os idólatras gostam de enfeitar os seus templos e os seus cultos para poder distraírem-se a si mesmos no que tange a sua falta de um Deus verdadeiro, ou seja, para se enganarem. E nós somos proibidos de fazer isso no nosso culto, como também na nossa vida. Uma vez, conversando com um senhor, achei muito engraçada a colocação dele, né? Ele já tinha sido, entre aspas, missionário, plantado igreja, segundo ele, né? Que eu não estava lá para ver. Isso parece ser algo admirador, esplendoroso, uma vida consagrada ao Senhor. Mas os filhos estavam fora da igreja. E lógico que existe o pecado dos filhos. Então eu fui perguntar por que os filhos estavam fora da igreja. E então eu descobri que ele tinha sido negligente. Ele amou a Deus acima de todas as coisas? Não. Ele amou o cargo dele, ele amou a função dele, ele amou o salário dele que vinha da igreja, ele amou qualquer coisa. Mas não amou o Senhor. Porque se ele tivesse amado o Senhor, ele não tinha caído na sedução de negligenciar o Evangelho aos seus, para levar aos de fora.
E veja se isso também não acontece conosco. Quando nós pensamos sobre uma igreja vigorosa que ama, é porque nos auxiliamos? Não, o primeiro pensamento é: vamos fazer missão na África, vamos dar comida para aquela clínica de recuperação. Não, isso não é uma vida verdadeiramente simples de adoração ao Senhor. O que o Senhor Jesus ensinou em João 14,14 foi que o mundo nos conheceria quando nós mostrássemos ao mundo que nos amamos. Não é que nós saímos milhares de quilômetros para fazer isso ou fazer aquilo. Adoração simples, vida simples. É a ordem bíblica do Senhor. O culto que Deus recebe, que o agrada, é um culto simples, uma adoração simples. Então, não queiremos enfeitar o que Deus não quis enfeitar. Nossas vidas. Eu conheço irmãs, homens, que muitas vezes estão sobrecarregados porque eles querem ter uma vida cheia de coisas, no sentido até espiritual, não é? Quando, na verdade, o que Deus requer deles é simplicidade. Simplicidade. Na vida e no culto. Na vida e no culto. E é maravilhoso ouvir isso, porque isso significa que Deus tem o direito de exigir de nós como Ele quer ser cultuado. Não é? É algo óbvio, mas precisa ser dito nos nossos dias. Mas note que dentro dessa simplicidade, o Senhor exige santidade dos crentes. Por isso, no verso 25, ele diz, no verso 26, ele diz assim, 25 e 26, na parte final ele diz: se fizeres de pedra, não use ferramentas sobre o altar, e não construa um altar com degrau, para não expor a sua nudez. Mas que coisa maravilhosa! Deus está nos ensinando a amá-lo acima de todas as coisas, nos advertindo sobre o perigo da idolatria, nos exigindo uma vida e um culto simples e nos exigindo um culto santo e uma vida santa. Santidade é o que ele está falando aqui. O altar de pedras, a palavra altar no original hebraico, ela vem ou ela deriva de uma outra palavra que tem na sua raiz matadouro. Ou seja, a palavra que seria traduzida para o português como matadouro é dessa palavra que tem a raiz da palavra altar. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: o altar, ele deve ser construído especificamente para o culto. E o culto era prestado por meio do sacrifício. O holocausto, o bicho era posto sobre o altar e ele era queimado por inteiro, e quando a fumaça chegava aos céus, então o Senhor a recebia como a oferta pelo pecado. Ou, como o texto mesmo diz, ofertas pacíficas, que é uma outra oferta, quando os crentes agora não sacrificavam todo o bicho, mas a gordura, os rins, e comiam o restante do animal na presença do Senhor, simbolizando a comunhão, a restauração, a reconciliação. Mas há uma proibição: não pode usar ferramentas sobre o altar de pedras. Por quê? Porque os cananeus faziam isso. Os cananeus usavam ferramentas sobre os seus altares de pedra, profanando o altar que deveria ser específico para o sacrifício, mas eles faziam diferente, inovações para os seus deuses. Dentro disso, o Senhor adverte sobre os degraus, a questão da nudez. O culto dos cananitas era extremamente indecente. Prostitutos cultuais eram usados. Então, o Senhor está dizendo ao seu povo que nenhuma parte da nudez poderia ser vista na igreja, porque o altar tinha elevados degraus. Aí
Eu acho que todo mundo deve ter pensado como eu, né? Mas quem é que ia ficar debaixo dos degraus para olhar a nudez? Alguém pensou sobre isso? Não pensou? Deveria ter pensado, porque o texto fala disso. Então, a questão não era só a nudez. É porque os altares mais altos nos lembram um povo que quis chegar aos céus por meio de uma obra alta para atingir os céus. Alguém lembra? Lembra, né? A Torre de Babel. Então, a nudez era vista, não que alguém estava olhando de baixo do degrau, mas a nudez é colocada aqui como um sinal dessa corrupção, dessa impureza que seria simbolizada por esse culto, né, prestado nos altos para se alcançar ao Senhor. Percebam que os altares elevados, eles implicam a substituição do mediador. Eu não preciso de Cristo para chegar aos céus, eu só preciso construir algo que chegue aos céus. Então a nudez aqui tipifica esse homem e essa mulher que eram impuros, corrompidos e que queriam chegar aos céus por outros meios que não pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem aqui uma descrição nítida de como Deus quer ser amado por nós. Luta contra a idolatria, culto e vida simples, culto e vida santificados. Tudo aquilo que simboliza, tudo aquilo que aparenta, tudo aquilo que é semelhante aos pagãos, no sentido de vida e de culto, deve ser retirado da nossa vida. Deus deve ser adorado de forma singular. E é por isso que a vida cristã é uma vida singular. É uma vida singular. Fazendo uma aplicação para as nossas vidas, é aqui que nós encontramos o princípio bíblico de que a igreja, ela é diferente do resto do mundo. A nossa diferença do resto do mundo não é porque nós vamos sair do mundo e construir uma igreja, uma casa lá num lugar onde ninguém vai mais lá. Não. A nossa diferença do resto do mundo se dá pela nossa simplicidade, santidade e luta contra a idolatria. É por isso que pais não amam seus filhos idolatramente. É por isso que o marido não ama a esposa de forma idólatra, nem vice-versa. É por isso que os crentes, por exemplo, reagem biblicamente às perdas. Enquanto os pagãos se destroem quando perdem algo, os crentes sofrem quando perdem algo, mas não são destruídos. A razão é simples: o seu Deus não foi retirado deles. Foi retirado algo que eles amam, algo que lhes faz falta, foi retirado algo bom, mas não lhes foi retirado o seu Deus. A igreja deve ser diferente do resto do mundo, tanto na vida quanto no culto. Nossa adoração e nossa evangelização não começa aqui, quando o presbítero diz, vamos orar para começar o culto, ou quando alguém sai na rua e entrega uma Bíblia, um folheto, ou vai ler ou falar de Cristo para outra pessoa. Não. A nossa adoração, a nossa evangelização, a nossa vida de diferença do mundo começa quando nós assumimos a nossa posição de servos de Cristo. Quando nós de fato assumimos essa posição que não se encaixa na cultura vigente, mas se encaixa na vontade do Senhor. É aí que começa a nossa adoração. É quando reconhecemos verdadeiramente que nós não fomos chamados para sermos iguais, imitar o mundo, mas para sermos diferentes. Por isso a diferença do altar de terra para o altar de pedra, e quando fosse de pedra não podia ser lapidada e não podia haver manuseio de ferramentas sobre o altar, e a questão dos degraus, exatamente para fazer a diferença. A adoração dos cananitas, por exemplo, não é?
era segundo os valores deles. Então, eles tinham o Deus da fertilidade. Há um texto bíblico que eu vou citar aqui para os irmãos terem uma noção de como era a concepção naquela época. Vocês devem lembrar em Gênesis que Lia alugou Jacó por mandrágoras. Lembra de um texto? Por que esse texto está na Bíblia? A razão é simples. As mandrágoras eram um tipo de fruta, de erva lá do campo, que eram tidas como afrodisíacas, que elas eram usadas em rituais de fertilidade. Raquel não era crente ainda, querendo engravidar, então ela quer o quê? Um instrumento humano, pagão, para engravidar. Por isso que ela pediu, me dê suas mandrágoras. Pediu a Lia, né? E o resultado daquele texto diz que Raquel não teve o que queria, mas Lia engravidou. Então, isso mostra o contraste da vida de um crente com um descrente, não é? Ou que até ela se converter. E ao mesmo tempo mostra como as pessoas adoram os seus ídolos segundo os seus valores culturais. E por isso o Senhor ordena-nos que nós não sejamos semelhantes na nossa vida, nem no nosso culto, semelhantes aos pagãos, aos valores dos pagãos. Por isso o Senhor nos ordena a sermos diferentes. A ordem é amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Assumindo uma posição de sermos diferentes do mundo. A nossa diferença não será em ter uma casa sem portas, porque o outro tem porta. Não é isso que a Bíblia está se referindo. A nossa diferença é uma vida que é dirigida pela cultura do mundo ou pela vontade divina. Essa é a diferença. O nosso culto não é dirigido pela cultura, mas sim pela palavra. Essa é a nossa diferença. Por isso, quando você aplica o princípio da santidade na sua vida, o que é santidade? É ser consagrado, é ser separado do mundo. Como é que eu me consagro? Como é que eu me separo do mundo? É saindo dele? Não. É simplesmente não trazendo ao meu coração os valores da cultura, mas enchendo o meu coração com os valores dos mandamentos, da ordem bíblica, da palavra de Deus. Por fim, o texto fala sobre sacrifícios e uma promessa. No verso 24, o texto diz assim: sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as suas ofertas pacíficas. E no final, Deus faz uma promessa: virei a ti e te abençoarei. O Senhor encerra o seu ensino sobre como amá-lo, como adorá-lo verdadeiramente, falando sobre o sacrifício e sobre o encontro que ele tem com o seu povo. O sacrifício aponta para o fato de que nenhum pecador pode se aproximar de Deus sem que o seu pecado seja removido. Então, o que o texto está dizendo é que todas as vezes que o sacrifício era feito, o indivíduo podia se achegar a Deus livremente para adorá-lo. Todas as vezes que o sacrifício era feito, isso significava reconciliação. Por isso, o povo pode esperar Deus visitá-los com a sua bênção e com a sua presença. Por isso, o povo pode esperar ouvir o Senhor, não mais antes como Israel, que não queria ouvir, porque tinha medo, mas agora eles podem ouvir o Senhor e podem receber a sua bendita e gloriosa esperança. Promessa da sua presença. Aplicando isso a nós, a pergunta é: como é que eu sei que o meu culto foi recebido por Deus? Como é que eu sei que a minha vida de simplicidade, de santidade, de luta contra a idolatria, ela de fato agrada ao Senhor? Como é que eu sei destas coisas? A resposta é simples. O texto nos diz: se o holocausto for feito, eu virei a ti e te abençoarei.
Então, se eu confiar e crer, como eu sei que minha vida e meu culto foram recebidos por Deus, porque Ele prometeu vir a mim e me abençoar. Percebam que Deus está tratando de algo que hoje modernamente é chamado de subjetivismo. Ele não está dizendo aos homens, você sentirá que eu estarei no seu culto. Ele não está dizendo a nós, você sentirá que eu estarei na sua vida. Não, o que ele está dizendo é, eu estarei lá e eu te abençoarei, se você me amar acima de todas as coisas e me cultuar dessa forma. Como eu sei que o meu culto foi aceito por Deus, quando de fato eu assumo e confio nos padrões que Ele estabeleceu. Como eu sei que Deus está presente aqui hoje? É porque eu estou vendo? É porque eu estou sentindo? Não, é porque Ele fez uma promessa. Como eu sei que Ele vai me abençoar no culto, ou tem me abençoado? É porque eu estou me arrepiando com a pregação, ou com um fundo musical, com um hino, com alguma coisa do tipo, com um jogo de luzes? Não, é porque Ele me fez uma promessa. Então, como eu sei que o meu culto é recebido e a minha vida é recebida pelo Senhor, eu sei que o culto e a vida são recebidos. E Deus me abençoa, porque eu creio na sua promessa e por isso eu confio e executo a sua vontade. Com um culto simples, com um culto santo, com uma luta contra as distrações dos ídolos e contra a santidade, e com a fé na sua presença gloriosa no lugar que Ele designou para ser adorado. Para concluir, como é que você tem de fato? Qual é o seu entendimento sobre o culto que você tem prestado ao Senhor? Seu entendimento é que Deus pode estabelecer normas ou que Ele te dá livre acesso para você configurar o seu próprio culto? Como é que você tem lidado com a questão de você executando coisas no culto? Nós vamos tratar isso nos outros sermões, mas como é que você lida com essa questão de você executar algo? Você entende que você é como o altar de barro, que não deve ser o foco da adoração, ou você acha que você precisa, de algum modo, receber toda uma atenção, uma pompa, todo um louvor por causa daquilo? Amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, não é vida misteriosa, cheia de milagres ou anjos descendo por todo lugar, como aquela música antiga. Não. Amar a Deus acima de todas as coisas é uma vida de fé, de santidade, de luta contra os ídolos, é uma vida de obediência à sua palavra. Amar a Deus acima de todas as coisas é não tirar dele o poder que ele possui de determinar o que ele quer para a nossa vida e para o nosso culto. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus seja conosco e nos abençoe, dando-nos graça para vivermos cada vez mais para Ele e Ele somente.